Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre um assunto que me pediram nos comentários, que é um assunto que para algumas pessoas é um tabu, né, conversar porque é desconfortável, mas pra mim não é tão desconfortável, eu consigo falar tranquilamente sobre o assunto. É um assunto pessoal, mas é um assunto que eu acho que é necessário ser falado aqui no canal. Se você se identificar, é bom você procurar fundo sobre o assunto, talvez uma terapia, talvez ver uns vídeos no YouTube, um estudo, para você se encontrar melhor. E é uma forma de você criar sua autoestima, construir o seu próprio eu, sabe? E eu vim falar hoje sobre como eu descobri que eu sou não binário a gênero. Bem, eu descobri de uma forma, não é assim, é uma sensação de como se eu sempre soubesse. Desde criança eu sempre falava, eu me sinto diferente, que eu não era igual às outras garotas, que eu não era igual aos outros garotos, e que eu tinha uma diferença, e que eu queria muito me encontrar, e que eu sempre me sentia fora dessa caixinha social, dessa coisa do feminino e do masculino. Eu sempre me senti assim, eu sempre me senti fora desse lugar de fala de mulher e do lugar de fala de homem. Então eu procurei mais a fundo. E eu lembro que o primeiro contato que eu tive com pessoas não binárias foi com 14 anos. E foi um vídeo no Põe na Roda, no canal no YouTube que tem sobre LGBT. Que ele é dirigido, o meu canal é o Pedro HBC. Ele é um homem gay. E ele fala sobre todos os assuntos. Ele ia em vários lugares, balada gay, rua, fazia entrevistas. Era, assim, ele até hoje voltou, ele tinha parado um tempo. Mas ele voltou a fazer agora vídeos pro YouTube, se eu não me engano. E eu sempre me senti assim, diferente. E o Pedro MC fez um vídeo um dia, quando eu tinha 14 anos, falando sobre não binário. E aí eu lembro que eu vi esse vídeo e eu fiquei assim. Tá, eu acho que tem alguma coisa aqui que tá mexendo comigo. E eu fiquei, tipo, não é possível, não é possível. E eu lembro que eu fiquei, talvez eu seja, talvez seja alguma coisa do destino me indicando que talvez eu seja. E eu comecei nessa época eu não tive muito ainda a noção que eu era, mas eu tinha já a dúvida, criou uma dúvida na minha cabeça esse vídeo, muito grande. Plantou uma pergunta muito profunda pra mim, se eu era ou não era, se eu deveria aprofundar mais sobre o assunto, se eu não deveria aprofundar muito sobre o assunto. E na época eu era muito, muito religioso e eu me machuquei muito. Eu, sinceramente, me esforçava para ser o mais feminino possível, porque eu achava que eu tinha que ser uma mulher. E isso me machucava demais, me machucava muito, porque eu pedia sempre, eu cheguei ao ponto de sentar no chão e, tipo, pedir a Deus para que eu falecesse, né? Porque eu não podia ser uma pessoa diferente das outras pessoas. Eu tinha que ser um padrão. Eu já sofria muito com o padrão estético, com o padrão sexual, com o padrão... E ainda mais esse padrão de gênero. E eu comecei a me sentir muito, muito mal. Porém, eu sempre fui uma criança muito feminina. Muito feminina, muito afeminada. E assim, eu sempre gostei de pintar unha, pintar o cabelo, cortar cabelo, fazer maquiagem, bonecas, rosa e coisas que as pessoas indicam como de meninas. Então, assim, a minha família nunca desconfiou de alguma forma. 14 anos, vi esse vídeo pelo Pedro HMC do Põe na Roda e ele plantou uma sementinha na minha cabeça de dúvida se eu era ou não uma pessoa não binária. Porém, só com 17 anos, quando eu tava no segundo ano do ensino médio, que começou a pandemia, que eu tive aquela queda de pensamento e eu falei... Eu sou não binária. Porém, o primeiro pensamento que eu tive era que eu era gênero fluido, porque eu tinha essa face, como eu disse, eu era muito feminado. Então, assim, eu sempre fui muito afeminado, então eu sempre achei que eu podia ser gênero fluido, porque tinha dias que eu tava muito masculino, tinha dias que eu tava muito feminino, e tinha dias que eu tava muito neutro. Então, assim, gente, eu devo ser gênero fluido, eu devo fluir entre os gêneros durante a minha vida e afins. Só que o nome Yuki não saía da minha cabeça e era um nome neutro.
Então eu pensava assim, cara, é um nome bonito e eu posso usar quando eu estiver fluindo pro masculino ou pro neutro. Fui e decidi que eu ia estudar mais sobre o assunto. Sinceramente, doeu muito. Doeu muito porque eu não queria acreditar, mesmo já tido me afastado da religião que eu tinha, mesmo já tido me afastado muito das pessoas que me faziam mal, que me faziam pensar daquele jeito. Eu ainda me sentia muito mal, porque eu cresci numa família evangélica, cresci numa família muito religiosa, muito patriarcal. Sempre foi o homem na frente, a mulher atrás. Eu sempre tive essa imagem de que eu preciso limpar a casa, eu preciso cuidar de filhos, eu preciso disso, aquilo, coisas de mulher. Então, assim, eu fiquei me sentindo muito, muito mal. Eu lembro que eu chorava todos os dias e eu lia as coisas e eu ficava, não é possível, eu não quero ser isso. Por que você fez ser assim, Deus? Eu realmente não quero ser assim. E doeu demais. Doeu muito. E eu me culpava todos os dias. Todos os dias eu me culpava pelo ser que eu era, pelo ser que eu sou, pelo ser que eu estava me tornando. Só que eu lembro que eu procurei uma terapeuta, que eu saí dela porque ela não foi uma boa terapeuta. Ela foi boa no início, mas depois não foi tão boa. E eu expliquei pra ela sobre o assunto. Eu expliquei que talvez eu fosse gênero fluido e que eu tava passando por um momento muito difícil. Minha mãe, eu já tinha sido de uma terapia, eu fui pra uma outra, que era essa. Eu tinha parado, tipo, um ano de fazer terapia, eu encontrei essa. Mas eu tinha entrado porque eu conversei com a minha mãe que eu estava muito, muito mal. Eu não coloquei em destaque sobre o meu gênero. Eu só falei que eu estava muito mal e que eu precisava de uma terapia urgentemente, porque eu estava literalmente entre a vida e a morte. Porque eu tava tendo muitos pensamentos suicidas, muitos pensamentos horríveis, muitos pensamentos automutiláveis, autodestrutíveis. E eu comecei a me autodestruir aos poucos. Então, eu preferi falar com a minha mãe sobre o assunto. Minha mãe sempre foi muito aberta em questão psicológica. Então, assim, ela sempre deixou bem claro que eu podia confiar nela em falar sobre meus sentimentos. E eu conversei com ela e ela me ajudou a procurar uma terapeuta. E eu conversei com essa terapeuta e falei que eu não tinha vontade de mudar o meu nome, mas eu sempre quis mudar o meu nome desde criança. Eu fui indo a fundo, só que isso me ajudou a abrir as portas pra saber que eu era não binário. Porém, não me abriu as portas pra saber que eu era gênero. No não binário existe uma aba muito grande de pessoas, de gêneros dentro do não binário. Agênero, gênero fluido, binário, binário não, bigênero. Você pode ser várias coisas dentro do não binário. Então, assim, não é só o feminino e masculino como era no binário. O não binário tem muito mais, tem uma lista extensiva, enorme, que você pode se identificar. Procurei uma outra terapeuta, essa já foi online, e ela me ajudou muito. E ela me ajudou demais, ela me fez me encontrar, me ver. Eu, com 17 anos, comecei a estudar mais sobre o assunto com ela. E eu cheguei à conclusão que eu era gênero. Por causa de um vídeo do TikTok. Eu encontrei uma pessoa que era tatuadora, body piercing e tudo mais, e trabalhava com artes e tudo mais, que era não binário agênero. E ele falou sobre o assunto e eu falei, cara, eu me sinto completamente assim. Eu me sinto fora dessa caixinha social, dessa caixinha sexista. Eu me identifico totalmente fora dela. E ele falou sobre o assunto e eu fui pesquisar mais a fundo. E eu cheguei no outro dia, né, depois de um tempo, e falei com a minha psicóloga, olha, eu vi isso no TikTok, procurei no YouTube, procurei no Google, e eu identifiquei muito sobre o assunto. E ela falou assim, cara, se você se identificou com isso, se você se vê nisso, vai a fundo, sabe? Se joga, sabe? Se encontra mais. E eu vou te ajudar cada dia mais sobre o assunto. Nisso, ela veio perfeita, gente, sério. Foi uma das melhores psicólogas que eu já tive. Porque eu comecei a ter pensamentos mais positivos. Os pensamentos autodepressivos foram saindo da minha cabeça e foram entrando com pensamentos de autoestima,
de amor próprio, de necessidade de amor próprio, de necessidade de me encontrar e uma felicidade que não cabia em mim por eu estar entrando nessa fase de encontro, sabe? Decidi conversar com amigos meus sobre o assunto e comecei a me nomear como Yuki e chegar à conclusão que talvez fosse necessário mudar o meu nome de registro para o nome que eu me identificasse mais, que era Yuki, que é um nome japonês que significa neve, que vem junto com a melhor estação do ano, que é o inverno, e eu sempre me identifiquei muito com esse nome. Se vocês quiserem, eu conto a história sobre esse nome em outro vídeo. E pra quem quer saber, os meus pronomes são pronomes masculinos e neutros. Eu me identifico com ele, dele e elo, delo, são os meus pronomes. Eu gosto de ser chamada assim, eu gosto de ser o Yuki, eu gosto de ser a gênero, e eu sou a gênero, eu nasci desse jeito. E eu amo ser desse jeito, eu simplesmente amo. Sou eu, sabe? A cada dia é cada vez mais eu. E mais eu crio maturidade, mais eu cresço, tenho 20 anos e tudo começou com uns 14 anos. Eu sinto que a cada dia mais eu evoluo para mais uma etapa de Yuki, mais um level de Yuki. E tipo assim, é como se eu estivesse crescendo mais na minha vida, crescendo mais na minha autoestima. E eu crio mais confiança na minha fala, mais confiança no meu cotidiano, quando eu saio na rua, quando eu encontro alguém, quando eu quero me relacionar com alguém. Eu já não tenho mais vergonha de falar, não, eu sou Yuki, eu sou não binário. Se você não entende, eu te explico o que é, mas eu quero que você me respeite e que eu goste de você desse jeito, então eu espero que você goste de mim do meu jeito. Então, assim, se vocês querem que eu fale um pouco também sobre a autoestima, como eu construí ela, eu posso fazer. Não sei se vocês sabem, mas eu faço psicologia. E então, assim, eu faço terapia desde criança e faço psicologia há 1 ano e meio e eu tô no 3º período. Então, assim, eu tenho uma carga e eu passei pelo processo de autoestima, de construção de autoestima muito grande. Então, assim, se vocês querem que eu fale sobre o assunto, eu tô aberto a falar sobre o assunto. Então, assim, comentem aqui se vocês querem que eu fale sobre o processo de autoestima, como eu consegui conquistar ela, como eu ainda estou conquistando ela, porque eu não cheguei a 100% da minha autoestima. Curtam se vocês curtiram o vídeo, se vocês gostaram do assunto, vocês tinham me pedido nos comentários, eu não sei se eu vou achar esse comentário pra botar aqui. Mas, obrigada por quem comentou sobre o assunto, pra eu falar aqui no canal. Gostei muito de falar sobre esse assunto, é muito bom desabafar com vocês. Então, curtam, comentem, me sigam nas redes sociais, todos eles é Yukizinho. Voltei com a Twitch, faço live todos os dias à noite, a partir das 8 horas. E vai pra frente, tipo assim, não tem hora pra acabar. Um beijo e tchau!